A aula de hoje é sobre taxas relacionadas, que é a seção 3.9. A gente vai resolver aqui alguns exercícios que envolvem aplicação de derivada. A dica-chave aqui para resolver exercícios desse tipo é você entender o seguinte: profundamente você tem que entender o significado de derivada, certo? Superficialmente, você tem que ouvir, por exemplo, a expressão taxa de variação, taxa de crescimento, taxa, basicamente, sinônimos da expressão variação, basicamente, sabe? Sinônimos desse tipo de coisa. Cada vez que a gente pegar um exercício, vocês vão notar que a palavra derivada vai estar escrita de uma maneira assim diferente e que tal palavra vai estar buscando um significado do que significa a inclinação de um gráfico, né, a derivada. Então, o primeiro momento de resolver exercícios de taxa de variação, taxas relacionadas e tudo mais, o primeiro momento é você entender o que é que significa a derivada aplicada em outros contextos. E aí a seção 3.7, que não está como que eu digo, no cronograma planejado assim do nosso curso, a seção 3.7 ajuda a ilustrar um pouco mais os momentos em que a derivada pode ser utilizada, né? Lá fala assim, derivada usada na física, na química, nas ciências econômicas. Então, em todos os contextos que envolvem algum raciocínio de variações, de pequenas variações e tudo mais, fatalmente a derivada vai aparecer. Então, vamos ver na prática, né? Vamos resolver um primeiro exercício. Um minutinho, vou colocar na tela aqui em cima, eu vou colocar escrito aqui nessa parte superior, e aí eu deixo o exercício e a gente resolve no quadro, em vez de eu ter que escrever o exercício todo no quadro. Então tá aí, ó, o primeiro exercício. Dá uma pausa, lê o exercício e vamos entender, antes de fazer qualquer conta, né, vamos entender o que o exercício propõe. Todo mundo aqui já encheu o balão, né? Na hora que você começa a encher o balão, tá soprando, ele faz assim, né? Tá aqui o balão vazio, você começa a soprar, de repente ele começa a fazer. Aí na hora que você continua soprando, ele vai crescendo, mas ele vai crescendo mais devagarzinho. Vocês notam isso? Então, por mais que você esteja soprando numa taxa constante, numa velocidade, sei lá, numa... Como é que fala no exercício? Você sopra numa... Fugindo a palavra. Enfim. Qual a palavra que eu uso aqui? Um sopro constante, sei lá, cara. Por mais que você sopre num sopro constante, a velocidade que o balão cresce não é constante, certo? Então, o que você vai conseguir com as ferramentas de derivada, né? O que você vai conseguir calcular aqui agora? A velocidade do crescimento do balão. Então, ó, você lembra que eu falei assim de palavras que são sinônimo de variação, mais um crescimento. A velocidade do crescimento, né? Ou seja, a taxa de variação do crescimento. Então é isso, o exercício. Deu para entender? O balão está crescendo, está sendo bombeado numa taxa de 100 centímetros cúbicos por segundo. Então, ele está
crescendo. Quão rápido o raio do balão está crescendo quando o balão chegar em um determinado volume ali, né? Um determinado diâmetro, né? Que o volume vai ser basicamente determinado por esse diâmetro. Então, quando ele está pequenininho, quando o diâmetro for pequenininho, o balão cresce mais rápido. Agora, quando o diâmetro chegar a quantos? 50 centímetros. Quando o diâmetro chegar a 50 centímetros, quanto que é a taxa de crescimento do balão. Enfim. Sempre pare um pouquinho aí para entender o que o exercício está pedindo, tá bom? Vamos resolver esse exercício aqui no quadro. Então, desenhei aqui um balão esférico, né, um balão em forma de uma esfera, e um dado aqui adicional, né, que a gente sabe. O volume da esfera é 4/3 de πr ao cubo. O que é dado no nosso problema, que está escrito aqui em cima, né? É dado a taxa de variação da esfera, do volume da esfera. Então, deixa eu escrever aqui, ó. Vou escrever nos dados aqui. A taxa de variação. O volume cresce a uma taxa de 100 centímetros cúbicos por segundo. Então, a taxa de variação do volume é 100 centímetros cúbicos por segundo. Então, nota, ó, como é centímetros cúbicos por segundo, é uma taxa de variação em relação ao tempo, beleza? Isso é importante. Porque é volume por tempo. Então, quão rápido o raio do balão está crescendo quando o diâmetro for 50. Então, é quando o R for 25, né? Afinal de contas, é um balão esférico. Então, quando o raio for 25, quanto é dr dt, né? O raio do balão está crescendo em quanto por segundo, né? Quanto que ele está crescendo? Sei lá, ele está crescendo 5 centímetros por segundo quando ele chegar ali no R igual a 25. Sei lá, a gente tem que calcular isso. Então, nota o seguinte, olha. O volume da esfera é uma função do tempo, concorda? Passou um segundo, o volume vai ser tanto. Passou outro segundo, você vai continuar soprando, né? O volume vai ser maior, certo? Então, o volume da esfera, que é uma função do tempo, então o volume é uma função do tempo, é igual a 4/3 de πr ao cubo, onde r também é uma função do tempo. O raio vai aumentando à medida que o tempo passa. Então, o volume é uma função de R, mas R é uma função do tempo. Então, o volume também é uma função do tempo. Tá. O que a gente tem de dado? A gente tem variação do volume em relação ao tempo. Então, a gente tem dv, dt, a gente não tem v, né? Em momento nenhum, a gente só tem a variação. Então, vamos derivar isso daqui, né? A derivada disso aqui é quanto? A derivada disso aqui é 4/3 de π, isso aqui é constante, né? 4/3 de π é constante. R ao cubo, como que eu derivo R ao cubo? Lembrando que eu estou derivando em relação a t, e não derivando em relação a R. Então tem que usar uma regra da cadeia aqui. Então isso aqui é 3R ao quadrado dr dt.
usando a regra da cadeia, né? Porque R é a função de alguma coisa, função do tempo, né? Então, nota, ó, aqui eu termino a minha questão. Por quê? Porque eu tenho isso, eu tenho o valor de R, e eu preciso desse cara aqui, então eu passo a isolar esse camarada aqui. Ó, eu vou deixar isso aqui desse lado, assim, ó, vou escrever de outra maneira. dr dt é igual a dv dt. Isso aqui eu vou passar para cá, beleza? Então, vou multiplicar aqui, vai ficar 3/4 de π, tem um 3 sobrando aqui, né? Eu já podia ter cortado esse 3 com esse 3. E o R aqui embaixo também, né? R ao quadrado, ou seja, dr dt, não sei se está pegando aqui embaixo. Dr dt é dv dt, e aí o dado está ali em cima, né? dv dt é 100, 100, tá vendo? Esse 3 eu corto com esse 3. Então, 4π vezes R ao quadrado, onde R é 25. Então, ficou 4 vezes 25 é 100. 1 sobre π. Um sobre π o quê, né? Centímetros por segundo, né? Deixa eu dar uma resumida aqui na questão. Você tinha um balão esférico. E o volume de um balão esférico, de uma esfera, é isso aqui. O volume é 4/3 πr ao cubo. Então, você consegue escrever o volume, que é uma função do tempo, dessa maneira, né? O que você tem? Você tem a taxa de variação do volume em relação ao tempo, e você quer a taxa de variação do raio em relação ao tempo. Quando o raio é 25. Então, derivou, lembrou de usar a regra da cadeia aqui, porque você não está derivando em relação a R, você está derivando em relação a T, então, derivada de V em relação a T é a derivada de V em relação a R vezes a derivada de R em relação a T, regra da cadeia. É o que está escrito aqui. Eu derivei em relação a R vezes a derivada de R em relação a T. Naquele jeito que a gente conversava, né? Derivada do de fora vezes a derivada do de dentro. Só que aqui a gente não tem qual função que é, né? Porque às vezes a gente fala assim, é como se escrevesse assim, R é igual a seno de T. Então falta uma derivada de R em relação a T, derivada de seno em relação a T, sabe? Porque aqui a gente não tem o R explicitado. Mas por mais que a gente não tenha o R explicitado, a gente quer esse valor, certo? Não precisa da função inteira, né? Só precisa daquele ponto. Derivou, depois só substituiu o que a gente tinha de dado, né? Substituímos para encontrar substituímos aqui nessa equação para encontrar o dr dt. Esse é um exercício típico para ter dúvida. Então, mandem dúvidas. Eu vou resolver mais um aqui agora. Vamos ver se fica mais claro. O próximo exercício é assim, ó.
você tem uma escada encostada na parede. E aí você tem o pé da escada aqui no chão e o topo da escada aqui encostado na parede. E aí a escada começa a deslizar. Ela vai deslizando assim para cair no chão, beleza? O pé da escada está se afastando numa velocidade constante da parede, constante igual a alguma coisa, 1 metro por segundo. Enquanto o pé da escada vai afastando, o topo da escada vai se movimentando também, né? E aí, a pergunta é: quando a base da escada. Tá. Quando o pé da escada aqui está a 3 metros da parede, quanto que é a velocidade aqui do topo da escada? Beleza? A pergunta é essa. Vem deslizando, vem deslizando, vem deslizando, vem deslizando. Chega no momento aqui que ele está a 3 metros da parede. Nesse momento, quer saber quanto que o topo da parede aqui tem de velocidade. E a velocidade aqui é a taxa de variação. Então, fiz um desenho aqui ilustrando essa situação. Aqui a parede, o chão e uma escada de 5 metros. E aí a escada se afasta da parede a 1 metro por segundo. Quando ela chegar a 3 metros da parede, o topo da escada vai ter uma velocidade. A gente quer saber quanto que é essa velocidade. Então, o problema de taxa relacionada, né? A gente tem que relacionar as grandezas aqui. Quais grandezas, né? A distância do pé da escada até a parede e a distância do topo da escada até o chão, né? Eu posso chamar isso aqui de, sei lá, de x e de y. Num instante genérico, né? Qualquer. Tá aqui, sei lá, num instante genérico. Tá aqui minha escadinha de 5 metros, aqui vale x, aqui vale y. Esse x e esse y estão relacionados, né, um com o outro. Vai depender um do outro aqui um vai depender do outro. E qual vai ser a relação que liga essas duas grandezas? Que é o teorema de Pitágoras, né? X ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 5 ao quadrado. Então, quando x for 3, se o x for 3, a gente sabe que o y é 4, né? Se o x é 3, y é 4, pelo triângulo pitagórico aqui. Tá. E aqui a gente tem a taxa de variação, né? A gente tem dx dt. Dx dt. A gente quer dy dt. A gente quer dy dt. Então vamos derivar essa equação, né? Em relação a t. É importante pensar que x está relacionado com y, mas x é uma função de t e y também é uma função de t, né? Então, na hora que você vai derivar aqui em relação a t, você tem que lembrar de usar a regra da cadeia. Porque você não está derivando em relação a x, né? Você está derivando em relação a t. E x é uma função de t e y é uma função de t. Então, derivada dessa equação aqui em relação a t é o seguinte, ó. Opa. Dois x dx dt mais 2y dy dt. Que é igual a 0, né? Por causa que isso aqui é constante. Dependendo dessa derivada aqui. Então, passando esse camarada para o outro lado, fica 2x dx dt é igual a menos 2y dy dt. Posso cortar esse 2 com esse 2. E o que eu quero mesmo? Eu quero dy dt. Então, vou passar esse cara para o lado de lá. Vai ficar assim, ó. Deixa eu ver se está pegando aqui.
Vou escrever nesse canto aqui que está em branco. Vai ficar assim, ó. dy dt é igual a x sobre menos y, passei o menos y para cá, dx dt. Eu quero saber isso. Eu sei o valor de x, que é 3. O valor de y é 4. Então, menos y é menos 4. dx dt é 1. Então, dy dt é isso aqui. Nota que dá uma velocidade negativa, porque a escada vem caindo, né? O topo da escada está para cá. Essa velocidade negativa só significa isso. Ok? Mais um exercício. Ó. Aqui agora a gente tem um tanque em formato de cone, que nem está nessa figura aí, que ele está chamando de cone circular invertido, né? Aí a base do cone é um círculo de raio 2, e a altura desse cone é 4. Então a gente está bombeando a água para dentro desse cone a uma taxa fixa, né? Está lá 2 metros cúbicos por minuto. Então é volume por tempo, né? dVdt. Então, encontre a taxa pelo qual o nível da água estará se elevando. Então, está perguntando sobre a altura, né? Quando a água tiver 3 metros de profundidade. Ok. A primeira coisa que a gente precisa é do volume do cone, né? O volume do cone é a área da base vezes a altura sobre 3. O volume de qualquer coisa pontiaguda, né? Pirâmide de base triangular, qualquer base, uma pirâmide, um cone, todos têm esse volume, e a área da base vezes a altura sobre 3. Tá bom. Vamos fazer esse exercício. Então, o volume do cone é isso. Nota o seguinte, olha, a gente consegue escrever R aqui em função de H para esse cone. Nota, ó. Esses dois triângulos aqui são semelhantes, né? Esse triângulo e esse triângulo são semelhantes. Então, você pode falar o seguinte para mim, ó. 4 sobre 2 é igual a H sobre R. Eu falei que isso sobre isso é igual a isso sobre isso. E aí você consegue escrever H em função de R. Nota, ó. H é igual a 4 sobre 2 é 2, né? 2R. Então, como eu estou nesse triângulo aqui, né, com esse raio igual a 2 e a altura igual a 4, quando o meu R for, por exemplo, sei lá, 1,5, meu H vai valer 3, né? Quando meu R for raiz de 2, meu H vai ser 2 raiz de 2. Tá bom. Para que isso me ajuda? Porque assim eu consigo relacionar o V só com H. Eu quero relacionar só com H. Então é melhor escrever assim, ó. R é igual a H sobre 2. Melhor escrever assim, por causa que aí onde que tiver R aqui, eu coloco H. Aí eu consigo relacionar meu V só com H. Por que eu estou fazendo isso? Porque as informações que foram dadas no enunciado, que está aqui em cima, são só informações sobre H, nada sobre R, né? Então Então nota, ó. Eu vou escrever o volume só em função de H. Então o volume vai ser π. Onde tem R eu coloco H sobre 2. H sobre 2 ao quadrado vezes H sobre 3, concorda? Onde que tinha R eu pus H sobre 2. Então isso aqui é, bom, H ao quadrado vezes H vai ficar H ao cubo. Então vai ficar π H ao cubo sobre 4 vezes 3, né? Então sobre 12.
agora eu consigo relacionar o V só com H. Porque agora eu posso derivar em relação a T, né? Deixa eu ver se está pegando aqui. Deixa eu abaixar um pouco. A derivada de V em relação a T é, vou derivar isso aqui. Então, π sobre 12 é constante. E H vai ficar 3H ao quadrado dH dt. O que é dado? A água está sendo bombeada a 2 milímetros por minuto. Então, isso aqui é 2. Isso aqui é π sobre 12 vezes 3. H é quando H vale 3, né? Quando H vale 3. Então, 3 ao quadrado. dH dt, que é o que eu quero, né? O que eu posso fazer? Eu posso cortar 3 com esse 12 aqui para virar 4. Mais nada, né? Tá pegando aqui embaixo? dH dt é o que? Bom, é 2 sobre π, 4 aqui em cima vezes 4, 9 aqui embaixo. Então isso aqui é 8 sobre 9π. E a unidade de medida? Metros, não, deixa eu pensar. Estava metros por minuto, né? Então é metros por minuto, isso. Metros por minuto. Por que isso, né? Porque a taxa era metros cúbicos por minuto, né? Então, mais um exercício pronto aí. Nota o seguinte, nesses 3 exercícios que a gente fez, a gente seguiu basicamente os mesmos passos, né? A gente começa lendo com muito cuidado, tenta entender a situação com as coisas que você já tem aí de vivência, né? Encher um balão, arredar uma escada, encher um tanque. Então, lê, pensa um pouquinho naquilo, o que está perguntando. Então, essa parte leia cuidadosamente o problema é muito importante. A gente fez um desenho, né, em todos os casos. Faz um cone, desenha uma escada. Por causa que aí a gente consegue visualizar melhor como que as grandezas que estão postas no problema estão relacionadas, né? No caso lá do balão, a gente estava relacionando o volume com o raio do balão. Então, tem uma equação que relaciona o volume com o raio do balão. No caso da escada, a gente estava relacionando 2 distâncias, e aquelas distâncias estavam relacionadas pelo Teorema de Pitágoras. Nem sempre vai ser o Teorema de Pitágoras, você pode ter outras equações para relacionar 2 grandezas. E nesse último caso, a gente estava relacionando o volume de um cone dado apenas com a altura dele, não com raio e altura, né? Que é possível, né? Se o cone é dado, né? Porque se o cone é dado, a altura dele vai depender basicamente só do raio, né? A altura do tanto de água que você encheu, né? Você queria isso, né? O volume da água. Então, você consegue relacionar as grandezas que estão postas dentro do seu problema, né? Isso é um problema de taxa relacionada. Então, introduz uma notação, atribua símbolos, isso é padrão, expresse a informação dada e a taxa. Só nota o seguinte, é um problema de taxa relacionada, então, fatalmente, você vai ter que derivar alguma coisa, né? Porque as informações que são dadas são taxas, um está crescendo tanto, o outro está diminuindo tanto. Então, você tem taxas, você tem variações. E você está relacionando como que uma grandeza muda quando a outra muda, né? É isso que você faz quando você está derivando.
E aí, o final do exercício, se você fez todos esses passos aí bem feitos, no final do exercício você só usa lá os dados que foram dados, né, na questão. O resumo é isso. Esse próximo exercício aqui tá meio torto, porque eu tô pegando do PDF e o PDF tá escaneado torto do livro, né? O PDF do livro que eu tenho aqui. Mas é o seguinte, eu tenho um carro que anda na direção oeste, um carro na direção norte. Eles estão dirigindo para a interseção de duas estradas. Tá, então o desenho é mais ou menos assim, ó. Tem uma estrada aqui, tem uma estrada aqui. E aí tem um carro na direção norte, tem um carro na direção oeste. Eles estão se dirigindo para a interseção de uma estrada. Opa, não pegou. Tem um carro na direção norte, tem um carro na direção oeste. E eles estão se dirigindo para uma interseção, né, que é aquele ponto ali. Então você tem a velocidade dos carros. Aqui taxa, os carros se aproximam um do outro quando o carro A está a 60 metros e o carro B está a 80 metros, tá? Então tem, aqui eu vou chamar de, sei lá, de X, aqui de Y, e aqui de Z. Vou usar a mesma notação que o livro usou. A distância entre os carros está aqui em Z, está relacionada com x e y pelo teorema de Pitágoras também, né? X ao quadrado mais y ao quadrado é igual a z ao quadrado. Derivada dessa distância aqui, que é a posição relativa entre eles, é a velocidade relativa entre eles, certo? Então, a derivada de z em relação ao t é a velocidade que eles estão se aproximando ou se afastando. Tá, o que eu tenho de dado? Eu tenho... Vamos lá, um por um. A velocidade do carro A, então vou colocar aqui o carro A. Ele está a 90 km por hora. O carro B, que está aqui, o carro B está a 100 km por hora. Então, tá. Quando o carro A está a 60 e o B a 80 da interseção, ou seja, quando o carro A chegar aqui a 60 metros e o carro B chegar aqui a 80 metros, esse Z vai estar aqui, né? Aqui. E aí, qual que é a taxa de variação desse Z? Então vamos lá, a gente precisa derivar o Z, né? A gente precisa calcular essa taxa de variação. Então vamos derivar. Então, para derivar tudo aqui em relação a t, então vou escrever assim, derivando em relação a t. Então, derivando em relação a t, eu tenho 2x dx dt mais 2y dy dt é igual a 2z dz dt. Na hora que eu posso colocar esse 2 em evidência, vai ficar 2 vezes alguma coisa é igual a 2 vezes outra coisa. Então, eu posso cortar esse 2 aqui, né? Assim. O que eu tenho? Eu tenho a posição x, isso aqui é tenho. Eu tenho dx dt. Eu tenho y, eu tenho dy dt. Falta z, né? Mas nota o seguinte, quando o y vale 80 e o x vale 60, o z vale 100, né? Pelo teorema de Pitágoras, né?
isso aqui ao quadrado, mais isso aqui ao quadrado é igual a isso aqui ao quadrado. E aqui dá um 3, 4, 5 vezes 2, né? 6, 8, 10. Então eu tenho isso, tenho isso, tenho isso, tenho isso, tenho isso. Eu preciso disso, né? Eu preciso da velocidade em que eles estão se aproximando ou se afastando. No caso aqui, se aproximando, né? Então vamos lá. Quanto que é x? Aí, aqui tem uma observação importante, nota. Eu tinha velocidade em quilômetros por hora e a posição aqui em metros. Então eu vou colocar tudo em quilômetros e horas, tá bom? Então vamos lá. X eu vou colocar em quilômetros. 60 metros em quilômetros é 0,06, né? Deixa eu lembrar. Quilômetros, hectômetros, decâmetros e metros. Então, 60 metros é 0,06, isso. Então, 0,06 vezes dx dt. Então, se eu coloquei meu sistema de coordenadas aqui, eu vou chamar essa velocidade aqui de negativa, pensando que eu estou indo para a esquerda. E agora tem que pensar, é negativo, né? E a de baixo é positiva? Deixa eu ver se eu vou fazer esse sinal certo. Vou pensar na velocidade negativa aqui, mas lembrando, né? Essa escolha de sinal aqui é só para ficar convencionado de maneira que positivo é para um lado, negativo é para o outro. Mas se a gente estiver pensando só na velocidade absoluta, isso aqui não faz tanta diferença, não. Vamos usar negativo nesse sentido aqui para a esquerda. Então, dx dt é quanto? É 90, menos 90, né? Menos 90. Então, quilômetros por hora, mais y. E agora, hein? Será que eu uso positivo porque eu estou pensando que eu estou para cima? Ou negativo no sentido que eu estou indo em direção a esse ponto aqui, hein? Deixa eu colocar positivo. Depois eu penso no que significou. Vamos lá. Y é 80. Então, 0,08 dy dt. dy dt é 100. E z. Quanto que é z? Z vale 0,1 quilômetro. dz dt. E aí, o que eu esperava? A velocidade, eles estão se aproximando, né? Então, se eles estão se aproximando, eu quero que essa velocidade aqui, no final das contas, dê uma coisa negativa, né? Porque eles estão se aproximando. Se eles estivessem se afastando, está aumentando a distância, né? Está aumentando a velocidade. Se eles estão diminuindo a distância, eu quero que seja velocidade negativa. Será que funcionou? Eu tenho que pensar melhor nesse sinal aqui. Deixa eu ver. Quanto que é isso aqui? 0,06 vezes menos 90. 6 vezes 9 é 54, né? Então, quanto que é isso aqui? 0,54 negativo menos. E aqui? Vezes 100, né? Então é 8, né? 8. É igual a 0,1 dz dt. Tô achando que eu errei o sinal aqui, né? Porque deu positivo. E eu estou querendo representar que eles estão diminuindo essa distância entre eles. Então esse sinal aqui é negativo, né? Para ficar menos aqui. Para fazer sentido.
De novo, tomar cuidado com esse sinal aqui. Só se você quiser deixar tudo amarradinho. Mas se você estiver pensando só na velocidade absoluta entre eles, né? Estou querendo só saber se eles, velocidade que eles estão se aproximando ou se afastando. Então você esquece esse sinal. Deixa esse sinal com menos importância do que ele merece. Né? Tá. Então, menos 8,54 sobre 0,1 dz/dt é igual a... Bom, dividir por 1/10 é multiplicar por 10, né? Então, menos 85,4. Não pegou não, né? Menos 85,4. Não estou muito confiante nessa resposta. Isso aqui quer dizer que eles estão se aproximando a 85 quilômetros por hora. Deixa eu ver no livro. Não estou muito confiante, não. Deixa eu abrir aqui. O que eu errei? Mas essa equação está aqui. Eu errei conta, né? Que conta que eu errei aqui, Jesus? Eu acho que eu errei essa conta aqui, né? Era 54, né? 9, 5,4. Isso. Eu coloquei menos 0,54, mas era menos 5,4. Então, eu errei essa conta aqui na hora que eu estava fazendo ali no 4, fiz de cabeça, né? Ok. Um erro de conta. Quem nunca? Vamos para o próximo. Não, mudei de ideia. Vou deixar esse próximo aqui com vocês. Ó. Tentem fazer esse exemplo 5. E aí que termina a sessão. E aí eu não vou saber. Vamos ver se eu vou conseguir encontrar uns exercícios legais aqui para serem feitos. Porque tem muitos, ó. Tá vendo? De taxa relacionada. Então, vamos ver quais são bons. Volume de cubo, ó, esse é bom. Esse é bom para fazer. Esse é bom, porque essas são fórmulas que vocês não têm tanta dificuldade de lembrar, né? Volume de cubo, comprimento de retângulo e tal. Volume cilíndrico, né? Se quiser lembrar do volume do cilindro, é área da base vezes a altura. Raio de esfera, parecido com aquele que a gente fez. Uns assim são legais também. Aqui você já tem a relação e você só quer calcular, sabe? Você não tem que pensar muito no contexto, né? Você só tem que executar a conta. Então, são dois momentos distintos, né? Um que você pensa ali um pouquinho e um que você só executa a conta. Vou tentar fazer esses aqui, até o 9 aqui tá, já dá para exercitar legal. Então tá, até mais.